Prezados irmãos, paz do Senhor, manhã fria, mas gostaria de gravar aqui alguma coisa sobre a criação de Deus, como Deus fez todas as coisas. Então gostaria de estar lendo aqui no livro, na palavra de Deus, no livro de Gênesis, Bereshit em hebraico, né? Mas diz assim a palavra de Deus, apenas 8 versículos. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve também tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, e houve tarde e manhã no segundo dia. Prezados irmãos, na palavra de Deus diz que Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra que ele criou para o homem, porque a terra talvez fosse um ambiente mais hostil, mas quando diz que Deus criou os céus e a terra, ele deu a atmosfera à terra. A luz que a gente vê daqui, da terra lá para o espaço, é uma reflexão, né, da própria luz, né, que vem sobre a terra e volta. Nem tudo que nós vemos é real. Então, nessa atmosfera, como se fosse uma abóbora, né, como se fosse uma bola cercando a terra, que serve para nossa proteção, e o oxigênio, tem as camadas, né, e tal. Foi Deus quem preparou para o homem, para que a vida do homem, para que a carne do homem pudesse suportar, que o homem pudesse respirar, que as plantas pudessem crescer e que o homem pudesse se alimentar. Embora tivesse o homem a imagem e a semelhança de Deus, o homem é finito em si, ainda que ele foi criado para ser eterno. Mas ele tinha a parte material, né? Vamos dizer, talvez perecível, né? Então o homem precisava de se alimentar, do oxigênio, etc. Então, meus queridos, o que eu quero dizer nessa manhã é que Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, ele foi fazendo as coisas e foi vendo que era bom e foi concluindo o que ele foi fazendo. E a gente vê que ele fez os céus, a terra, ou seja, a atmosfera, os céus que nós vemos, que na realidade nós não vemos. Esse céu a gente vê, mas é ilusão, na realidade ele não existe, né? Porque é apenas o reflexo, né? Então, se você sair fora da terra, você vai ver que não tem esse céu, né? Você vai estar acima das nuvens, que está como que aprisionada sobre a face da terra, né? Então, quem vê da terra é uma coisa, quem vê de fora da terra é outra coisa. Então, Deus fez os céus, a terra, o sol que nos aquece, um sol na medida exata, para que nos aquecesse, para que fornecesse luz, calor, vida, e o oxigênio que nós respiramos e o alimento. Deus fez isso para o homem, para sustento do homem, para a vida do homem.
Mas nós sabemos o que aconteceu com o homem, né? Ele saiu do plano de Deus e não pôde ficar no jardim. Mesmo assim, o homem continuou sendo homem e Deus continuou sendo nosso Deus. Apesar do homem ter o livre-arbítrio e tomar o seu próprio caminho, Deus esteve sempre ajudando, vestindo, alimentando, cuidando, protegendo o homem. De que forma? Protegendo o próprio planeta, o próprio sistema solar. Então, fornecendo vida. E Deus sempre esteve presente na história do homem. Prometeu que viria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. Esse varão é Yeshua, é Jesus de Nazaré, que morreu, deu a sua vida por nós, e em Cristo, em Jesus, nós temos a salvação. E ele prometeu de ir preparar morada e de vir nos buscar. É isso que nós aguardamos, é isso que nós estamos esperando, porque o mundo ele está no final. A gente vê as guerras aí, o Irã atacando Israel, Israel também atacando o Irã, com toda razão, porque o único objetivo de Israel é que não tenha armas letais de matar massas humanas, de acabar com países e acabar com o próprio mundo, porque o que tem de arma atômica acaba com o mundo várias vezes. Então, o que Israel e Estados Unidos quer é que isso não aconteça, mas que vivamos em harmonia, em união, pois somos todos irmãos. Deus criou a todos e sustenta todos. Não precisa do homem estar fazendo bomba atômica, querendo fazer morada na Lua, querendo fazer morada no espaço, gastando milhões, bilhões, trilhões para pesquisar o espaço. Qual o objetivo? Nós nunca vai poder sair da Terra. Não vai sair da Terra. A Terra vai ter fim, a história do homem vai ter fim e o homem não vai sair da Terra. O homem vai sair daqui quando Deus quiser, quando Yeshua vir buscar. Então é dinheiro perdido que poderia estar se gastando em alimentação da própria humanidade, cuidando dos seus irmãos. Não, eles preferem fazer guerras, guerra e guerra. E não sabemos quando essa guerra acaba, né? Agora esse mês de que estamos, junho, né? É decisivo para o mundo. Vamos orar, cada um de nós, onde você estiver, onde nós estamos, vamos orar, pedir ao Deus dos céus, ao Deus Todo-Poderoso, que proteja a terra, proteja a sua criação, porque o homem se deixar por conta do homem, ele se destrói por si próprio, ele se destrói. Ele acaba com o mundo, mata todo mundo por despeito, por raiva, por mágoa, porque foi provocado. E isso não é bom, não é bom para o homem, para a alma do homem que é eterna. Então, meu pedido, meus irmãos, os inscritos aqui no canal, você pode pensar, mas o que adianta a minha oração? Adianta muito. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se você dizer ao Deus dos céus, ao Deus Todo-Poderoso, que cerca, a Bíblia diz assim, o Senhor faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança e quebra os carros no fogo. Então, embora Deus seja o Senhor dos exércitos, porque Deus é o Yahvé Sabaoth, né? Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. Mas o homem tem o livre-arbítrio. O homem faz o que ele quiser da vida dele. Deus apenas aponta o caminho para que a alma do homem se salve.
Mas o homem pode recusar. O homem pode falar, não quero, eu não quero. O homem pode falar, eu vou servir o Satanás e não quer nada com Deus. Existem igrejas de Satanás, existem igrejas que são totalmente contrárias à Bíblia, à palavra de Deus. Estão indo para o inferno a passos largos. Então, meus queridos, os inscritos, os irmãos evangélicos, ou toda a pessoa que crê em Deus, que crê em Yeshua, por favor, ore a Deus esses dias. Busque ao Deus dos céus. Fala, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia do povo, tem misericórdia da igreja, tem misericórdia das crianças, dos velhinhos, porque a guerra está aí, irmãos. O Israel atacou lá no Irã, mas destruiu bases militares e usinas nucleares. Não destruiu vidas. Mas o Irã retribuiu destruindo vidas. Matou mais de 60 israelitas. E o primeiro-ministro já disse que não vai ficar assim. Então, meus queridos, vamos orar para que Deus tenha misericórdia desse povo, desses dirigentes, desses países aguerridos que querem matar, destruir. Sabemos que o Irã não faz nem fronteira com Israel. Ele está longe de Israel, mas ele financia toda coisa que vai contra Israel. Então, fica difícil. Israel está só se defendendo. Israel está defendendo o mundo, o homem, a raça humana, porque Israel vela pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelos acontecimentos, pela história do homem. Então, meus queridos, é meu pedido, oremos pela paz de Israel e que o amor de Deus venha se derramar sobre todas as pessoas, porque a terra, diz a Bíblia, que a terra é do Senhor, mas ele não vai fazer coisa que o homem quer fazer o contrário. Ele deu livre-arbítrio ao homem. Então, para isso ele teria que fazer robô, né? Robô que obedece ordem, comando e não pensa, mas o homem pensa. O homem pode pensar, o homem pode voltar atrás, o homem pode pedir desculpa, o homem pode se arrepender e o homem pode fazer o mal também. Portanto, oremos para que Deus esteja no controle. Deus está no controle, mas precisa o homem deixar se controlar, ser freado, para que a paz reine no nosso mundo, no nosso país, na nossa cidade. Porque, meus queridos, nós temos tudo o que precisamos. Deus promove tudo o que precisamos, tudo o que precisamos. Então vamos agradecer a Deus pelo que temos e pedir a Deus para que Deus abençoe Israel, abençoe o povo, abençoe a humanidade e nos proteja. Eu gostaria de ler esses versículos que eu li, que ali diz assim que Deus, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. E a terra era sem forma, vazia, não tinha vida. Mas Deus, o Espírito de Deus, pairou sobre a superfície das águas e Deus separou água de água e parte seca de parte seca. Então, se formou os continentes, os rios, os mares e as águas em cima também, né? Nas nuvens e tal. E esses versículos eu gostaria de ler também aqui em hebraico, no Bereshit, né? Gênesis, para nós, Bereshit é em hebraico. Apenas para que fique registrado, para que os irmãos saibam que essa língua hebraica, né? O hebraico é a língua
que foi escrito a Bíblia, a palavra de Deus, né? E ela é verdadeira, ela não tem sombra de variação. Já as nossas Bíblias, elas divergem uma da outra por causa das traduções. Então, gostaria de ler o primeiro versículo de Bereshit, de Gênesis, que diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Ve'haaretz haetá tohu vavohu, ve'rosha al pnei terom. Ve'hu Elohim mehahep al pnei hamayim. O 3. Vaiomer Elohim, Yehi or, Vaihi or. Vayar Elohim et haor kitov, Vayaveder Elohim, ben haol u ben hahoshak. Vaikra Elohim laorion, velahosha kara laila. Vaihi erev, Vaihivok Yom Ehad. Vaiomer Elohim, Yehi Rakia Beton Hamai, Vihi Mavdir Ben Maim Lamai. O 7. Vayaz Elohim et Harakia, Vayaveder Ben Hamai, Asher Mitahat Larakia, Uven Hamai, Asher Meal Larakia, Vaihiken. O 8 diz assim: Vaikra Elohim, Larakia Hashamai, Vaihi Erev, Vaihi Voker, Yom Sheni. Apenas os 8 versículos que eu li em português. Meus queridos, que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da glória, possa estar com suas mãos estendidas sobre nós, para nos abençoar, para nos proteger, para nos ajudar, porque é tempo de guerra, meus queridos. É tempo de guerra, é tempo, e com a guerra vem a fome, vem a sede, vem a falta de mantimento, vem o desabastecimento do mundo, dos países, a balança comercial que o Brasil manda para os Estados Unidos manda para o Brasil, manda para a China, para o Japão, para tudo, há uma balança comercial. E no caso de guerra, é interrompido tudo isso. Pode faltar mantimento, pode faltar o que comer, o que beber, pode faltar energia, pode faltar um monte de coisa. É tempo de guerra, meus queridos. É tempo de conclusão das coisas de Deus. E depende das nossas orações, para que Deus, o Eterno, possa, de acordo com a vontade dEle e de acordo com a nossa oração, com o nosso pedido, nós clamando, Ele vai operar, Ele vai agir. Assim como Jesus ressuscitou mortos, assim como Jesus alimentou multidões, assim como Jesus curou enfermidades, curou de vários tipos. Assim como Jesus andou sobre as águas, repreendeu a tempestade, os ventos, Ele pode fazer na nossa vida individual na nossa vida, na nossa família, no nosso país e no nosso mundo. Então, ore, e eu quero orar nesse momento também, pedindo a graça de Deus sobre todos nós. Uma breve oração. Senhor Deus, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, em nome de Yeshua, o Teu Filho, Pai Santo, eu oro, eu busco a Tua face, eu clamo a Ti, Senhor, eu peço misericórdia pelo homem, pelos países, por Israel, por esses países que estão em guerra com Israel, Pai. Que a Tua mão de poder se estenda sobre cada um, Pai. Oh, meu Deus, entra com providência. Está escrito na Tua palavra que o Senhor é aquele que corta o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo, faz cessar a guerra. Pai querido, sabemos que o que tem de acontecer, o que é profecias bíblicas, o que já saiu da sua boca vai acontecer. Mas queremos pedir
que no meio dessa tribulação, que no meio dessa desorientação humana, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja estendida sobre todos os teus filhos para proteger, para guardar. Pai, eu te peço e agradeço em nome de Yeshua HaMashiach, o teu filho amado, o nosso Rei, o nosso Senhor. Cuida de cada um de nós, ó Pai, pois nós te amamos, não somos perfeitos, não somos perfeitos. Não merecemos também, Senhor, mas sabemos que o Senhor nos amou primeiro. Por isso eu agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E muito obrigado, Senhor.